Está começando mais um podcast do Estúdio Jardins e hoje estou aqui com a América Dejaim, que a gente vai trocar ideia sobre a sua vida, sobre a sua profissão, como tudo aconteceu até você chegar onde você chegou hoje, certo? Vamos lá. Só que antes eu tenho que falar de quem paga as contas, que é o Estúdio Jardins. Meu nome é Vitor e a gente está gravando aqui no Estúdio Jardins, que a gente fica aqui no Horizonte de Jardins, no bairro Jardins, do lado do Shopping Jardins, para você não se perder. E se você quiser gravar seu podcast com essa qualidade de áudio, vídeo e localização privilegiada, manda mensagem pra gente lá no Instagram, que é @estúdio_jardins, que a gente vai entender seu projeto e vamos fazer ele acontecer. Beleza? Então, basicamente é isso. Vamos pro papo, que acho que vai ser bem interessante. Então, América, como foi que o direito chegou na sua vida? O direito chegou na minha vida de forma bem inusitada, acho que como a maioria dos jovens, né? Sim. Mãe, pai, filha, faça direito. Então, eu fiz vestibular para medicina há alguns anos atrás. Não passei na primeira vez, né, que eu tentei vestibular. E minha mãe tinha me pedido para fazer direito. Ah, sua mãe que pediu? Minha mãe pediu, né? A época eu disse, nossa, direito não tem nada a ver comigo. Meu foco era medicina. Mas, como eu acredito muito em Deus, eu acho que Ele não escreve errado, Ele escreve certo e nem por linhas tortas. Pelas linhas certas. Então, eu passei no vestibular de Direito na UNIT à época. Isso foi em 1997. 97, já tem um tempinho. E aí eu comecei a fazer ao mesmo tempo a assistência para tentar medicina de novo. E fiquei fazendo a faculdade de Direito. Passou o primeiro semestre, eu comecei é interessante. Segundo semestre, eu comecei já a me apaixonar pela leitura das leis. E aí resolvi deixar de lado a medicina e seguir o caminho do direito. Isso foi que período ali, mais ou menos? Segundo período. Segundo período já no segundo período. Já tinha virado a chave de tipo, quero investir em direito. Porque a gente começa a dar algumas disciplinas como direito civil, a gente começa a estudar capacidade civil, a gente começa a ter um primeiro contatozinho com direito penal e a gente começa a entender o porquê, né, das leis, para que as leis existem na nossa sociedade. E aí eu comecei a despertar. Fiz, não, eu acho que esse caminho aqui tá legal, eu vou dar uma chance para ele. E acabei me apaixonando, a cada semestre que eu fazia, mais apaixonada eu ficava. E minha história começou assim. E você acha que a sua mãe te pediu para você fazer direito porque ela te conhecia ou porque era o que ela queria mais segurança para você na época? Na época acho que era a segurança, né, que todos os pais querem. Na época que eu fiz vestibular, nós só tínhamos aqui a Universidade Federal de Sergipe e a Universidade de Tiradentes. Então, eu tinha dois caminhos ali, né? Tentar a medicina, que era o que eu achava que eu queria, e o direito, que eu tenho certeza que Deus utilizou ali minha mãe para que me levasse a esse caminho. E hoje eu sou, assim, inteiramente encantada com os estudos da lei, com os desafios de interpretar a lei e de tentar ajudar tanto os meus clientes na advocacia, como também os meus alunos, né? Que além de advogada, eu sou professora. E você se especializou em que parte do direito? Então, na advocacia, na área civil, e na parte do ensino, também uma outra história para eu contar aqui. Quero ouvir. Vamos lá. Eu me formei em 1990. Não. Você entrou em 97. Eu comecei as datas erradas. Eu entrei em 92. E se formou em 97. E me formei em 97. Tá, foi isso. Tanto tempo que eu já troquei as datas aqui. E aí, à medida que eu fui, né, entrando no direito, eu tinha muita vontade de ensinar também, Vitor. Quanto mais eu lia, mais vontade eu tinha de passar aquilo que eu estava aprendendo. Então, quando eu terminei a faculdade, eu fui fazer logo a prova da UAB, passei. E depois eu fui fazer pós-graduação. E eu queria muito ensinar. Então, eu, mulher, formada para uma universidade particular e jovem. Eu me formei com 23, indo fazendo 24 anos. E eu queria ensinar. Então, como é que eu iria entrar nessa área da docência
assim, né? Tô aqui, quero ensinar, tenho 23 anos, 24 anos. Eu resolvi, então, fazer um concurso na Universidade Federal. Um concurso para professor substituto. E consegui passar. Passei 2 anos lá, ensinei várias disciplinas. 11, para ser mais precisa. Caramba. 11 disciplinas. E aí, depois que terminou o meu contrato temporário, eu iniciei minha docência nas faculdades particulares. E aí foram vindo algumas disciplinas que eu ia mais me adequando, me familiarizando, e veio o direito civil e, posteriormente, minha paixão maior, que hoje eu sou professora de Direito Processual Civil. Então, essa é a minha área da docência, a qual eu me aprofundo, a qual eu sou apaixonada e quero cada vez mais me especializar, né? Estudar realmente de forma bem profunda. Vamos lá, de forma leiga. O direito processual civil, ele resolve o quê? Bom, vamos lá. O direito processual civil é a alma. Tá, ok. Vamos explicar por quê. Porque, através do direito processual civil, a gente vai estudar um instrumento para fazer com que aquele seu direito que foi violado ou que venha a ser violado, está ameaçado de sofrer lesão, você possa manejar através dessas normas processuais para alcançar o resultado final, que é a sentença. Então, no direito processual civil, você vai aprender como é que faz uma petição inicial, quais são os requisitos de uma petição inicial, quais são os próximos passos para que um processo possa chegar até a sentença. Então, esse direito processual civil, ele é importante para todos os operadores do direito, seja advogado, advogada, defensor, promotor, juiz, desembargador, enfim, né? Eu brinco sempre com os alunos desse jeito. Você pode saber muito bem o direito material, o direito civil, o direito do trabalho, mas se você não souber direito processual civil, você não vai ter uma vida profissional de êxito. Porque é através dele que você vai conseguir alcançar os melhores caminhos na defesa do seu cliente, assim como você vai conseguir, como juiz ou como juíza, a proferir uma sentença de uma forma justa, de uma forma que obedeça a todos os princípios do contraditório, da ampla defesa e assim por diante. Os clientes, no caso, são outros advogados ou são pessoas comuns também? Não, então, a gente pode trabalhar com o próprio cliente. Por exemplo, você sofreu uma lesão na área do consumo. Comprou um celular, o celular está com defeito, tentou administrativamente junto à empresa que você comprou reaver o seu dinheiro, a troca do celular, não consegue. Certo. Então, você tem 2 caminhos. Procurar juizados especiais. A depender do valor da causa, você não precisa de advogado. Ou procurar a justiça comum, né, que a gente chama, né, a justiça estadual. E aí, nesse caso, você precisa de um advogado, ou de uma advogada, ou de um defensor público. Então, você procura o advogado vai analisar esse seu direito que foi violado e vai providenciar a feitura, a realização da petição inicial, colocando na petição tudo que você traz para o advogado ou para a advogada ou para o defensor público. E aí a gente vai impulsionar o Poder Judiciário. Você vai bater na porta do Poder Judiciário e vai dizer, olha, eu estou com esse problema, assim, meu celular quebrou, eu tentei administrativamente junto com a empresa, mas não consegui êxito, e aí agora só me resta buscar a alternativa do Poder Judiciário para me dar essa solução. Né? E o interessante, Vitor, já que a gente está entrando nessa seara, hoje a gente tem uma legislação processual civil muito voltada para as tentativas autocompositivas de solução de conflito. E eu sou uma advogada que trabalho muito nesse sentido. Quando um cliente vem me procurar, analiso o direito dele, observo essa possibilidade de a gente tentar se comunicar com a parte contrária para ver se a gente consegue chegar num acordo antes de ajuizar uma determinada ação. Então, para isso, a gente tem alguns métodos que se chama conciliação, mediação, a depender do tipo de conflito que a gente recebe do cliente, né? Então, conflitos familiares, por exemplo, a gente vai usar uma técnica de mediação. Por quê? Porque na mediação a gente tenta
restabelecer a comunicação entre as partes para que elas próprias cheguem a um denominador comum. Porque o objetivo dessa mediação é tratar o conflito entre as partes. Meio que apaziguar ali e não precisar ir pro júri. Assim. Não precisar ir para o Poder Judiciário. Sim. Uhum. Né? E aí existe a outra metodologia, que é a conciliação. É um outro meio também de chegar num consenso. Só que a conciliação ela é mais para relações jurídicas que não tenham um tratamento anterior, uma relação jurídica anterior. Por exemplo, estamos trafegando na avenida lá na Barão de Maruim, um carro bate no outro, né? Eu nunca lhe vi. Então, nós não temos uma relação jurídica anterior, como acontece com vizinhos, pessoas que são casadas ou vivem em união estável. Então, aqui, o meio mais preferencialmente mais adequado é essa conciliação, para que esse conciliador, esse terceiro imparcial, ele possa nos ajudar num diálogo, ofertando algumas propostas para a gente chegar no acordo, né? E a mediação é mais ou menos... mais ou menos não, na verdade a mediação ela é voltada para um tratamento de um retorno de diálogo que já existia entre essas pessoas, de um casamento, de união estável, de vizinhos, etc. Tá? Então, assim, eu acho que quando a gente fala do processo civil, antes de mais nada, a gente tem que falar desse incentivo que o Código determina, que todos nós, advogados, defensores, juízes, promotores, tem que incentivar as partes a chegar a esse denominador comum. Se não chegar, aí a gente vai precisar dar andamento à propositura de uma ação judicial para provocar o Poder Judiciário para a gente ir em busca de uma sentença, né? Entendi. Entendeu? Interessante. É massa explicar de forma mais povão, assim, né? Para a pessoa entender. Às vezes, vem muitas pessoas de direito para cá e eu não entendo nada. Aí eu faço toda hora, faz exercício para poder entender. Pois é, como professora eu adoro tentar explicar e fazer com que as pessoas entendam como funciona o nosso Poder Judiciário, o nosso processo. Então, eu sempre falo para os alunos, olha, você vai para um cardiologista, você está com um problema no coração, tá? Você vai para um cardiologista topado, aquele que entende tudo de coração, mas ele não opera. Você entregaria seu coração para esse clínico? Não. Você ia entregar para quem? O melhor cirurgião, não é isso? Pronto. Aqui está a importância do processo civil. Fazendo paralelo, o processualista é o cirurgião. É ele que vai encontrar uma solução ali processual, um caminho processual mais adequado para você conseguir obter uma sentença favorável para o seu cliente, entendeu? Sim. Eu acho essas comunicações muito massa na hora de... Porque assim, eu já tive uma agência onde o meu sócio ele era mais analítico e objetivo. E eu sou mais criativo e comunicador. E aí, na hora de fechar com um cliente, o meu sócio falava, vai fazer isso. Aí eu chegava, olha, imagine assim, daquela outra pessoa, agora entendi. Aí ia lá e fechava. Era interessante. Aí, América, me diga uma coisa. Você como mulher, na época que você viveu, de 92 a 97, são as mesmas dores que você vive atualmente? Então, vamos falar um pouquinho sobre essa questão de ser mulher e viver numa sociedade que existe o machismo estrutural, né? Isso é muito evidente, muito claro. E vou começar lá para trás, né? Como eu lhe falei, eu comecei a docência jovem, com 23, 24 anos, vindo de uma universidade particular, e fui logo ensinar na Federal. E a gente percebe, né, aquele olhar, não, é uma menina, é jovem, é uma mulher, será o que é que tem para oferecer? E aí o desafio é maior, Vitor, porque a gente tem que ultrapassar muitas barreiras. Então, eu sempre fui uma pessoa que eu gostei muito de estudar. Então, quando eu comecei a dar aula e fui desafiada com 4 disciplinas logo de cara diferente, eu estudava por 4, 5 livros, porque eu precisava fazer a diferença. Né? E fui muito questionada, né? Os alunos perguntavam várias coisas diferentes, iam com livros na hora da aula para saber se realmente eu sabia da resposta, né? Mas isso, assim, é natural, é normal que isso aconteça.
E a gente vai enfrentando esses desafios aos poucos. E o espaço da mulher, à medida que a gente vai crescendo e ocupando os espaços com competência, não pela questão da igualdade, mas pela competência, são barreiras que a gente vai enfrentando, lutando, mas o sabor dessa vitória é um sabor assim especial, porque a gente está mostrando para que a gente veio, a gente está mostrando que a gente tem que ter espaço, a gente tem que ter vez, a gente tem que ter voz, porque temos coisas importantes para compartilhar, para ensinar, para fazer com que as pessoas tenham um olhar diferenciado, né? De saber, ali tem uma mulher que precisa de respeito, ali é uma mulher que precisa ser ouvida, ali é uma mulher que tem o que nos ensinar, que tem o que dialogar e transferir. Então, claro, muitas lutas já foram enfrentadas, muitas vitórias já foram conquistadas, mas a gente ainda tem muito o que conquistar, muito, em todos os espaços, políticos, jurídicos, sociais. Hoje eu imagino que tem bastante, porque polarizou nessa parte de política mesmo, da questão do aluno da pública, da particular, ter algum, sei lá, polarizou por causa de política. E aí, às vezes, o da particular não aceita o da pública, e o da pública não aceita o da particular. Também teve esse desafio de, tipo, uma menina da particular saiu para lecionar na pública. Porque eu acho que hoje tem, né? Não sei se antigamente tinha. Teve, sim. Claro que teve. E como eu disse, a gente só tinha uma universidade particular aqui à época. Então, nós tínhamos a federal e nós tínhamos a particular. E isso era natural acontecer. Já tinha esse preconceito também? Já, claro. Já tinha. Mas eu acho que, independentemente de onde a gente venha, seja da federal, seja da particular, quem faz o nosso caminho somos nós mesmos. Então, o conhecimento está aí para todos. Quem está na federal e quem está na particular. Sim. Basta o aluno querer mergulhar nesse oceano que só tem riquezas. Então, para mim, não faz a diferença, eu como professora, para o aluno de uma federal, para um aluno de um particular. O que faz a diferença para mim é a sede que esse aluno tem de querer aprender. E aí é que vai fazer a diferença na vida dele, né? Porque tem professores que estão ali com sede de ensinar. E nós precisamos ter alunos que tenham sede de aprender. Sim. E aí não importa de onde que eles venham. Porque eu fui da UNIT também, só que na área de design. Só que eu não dava bem na sala de aula, eu acabei trancando. Mas eu tinha a vontade de aprender, né? Tipo, aí eu saí na internet, aprendia e tal. E hoje eu trabalho como designer, e que pessoas que se formaram como designer não trabalham mais como designer. Porque era a busca, né? No final, do que a gente queria. E aí, eu vejo muitas pessoas que não falam, não trocam ideia, pessoas da pública com particular, porque acham que a particular tem mais facilidade, ou que a pública já é enviesada, e aí acabam não trocando ideia e não surgindo coisas novas por conta desse tipo de preconceito, né? E esse diálogo é importante. Sim. É muito importante, porque são visões diferentes, são formas de pensar diferentes. Então, o diálogo entre alunos de universidades particulares com alunos de universidades públicas é de extrema importância, né? É enriquecedor, é um complementando o outro. E eu volto a dizer, para mim não existe, não deve existir essa diferenciação entre aluno da federal e um aluno de uma pública, porque o que faz a diferença não é o lugar que eles estão, é o que eles querem fazer com o conhecimento. Sim. Aí, beleza. Aí você se formou em Direito e aí você foi procurando se especializar, né? Foi traçando sua jornada para chegar aonde chegou hoje. Qual foi o próximo passo que você fez? Aí se formou e foi lecionar e depois? Então, quando eu me formei, eu já fui advogar. Fiz logo o exame da UAB. Abri o escritório? Abri um escritório com uma amiga minha.
E aí a gente foi, nós andamos e a gente vai construindo as parcerias, né? E depois eu resolvi andar na advocacia sozinha. Certo. Né? Enfrentando aí os desafios, tendo coragem de dizer, olha, aqui eu sou Americana Jaim, sou advogada, sou especialista, trabalho com isso, trabalho com aquilo. Mostrar quem eu sou. Né? Então, eu fui seguindo o caminho da advocacia e, paralelamente, a minha paixão, que é a docência. Então, hoje, as duas profissões continuam na minha vida de forma simultânea. Amo a advocacia, amo a docência. E acaba, assim, através da docência, acabo me envolvendo em outros projetos super bacanas. Super bacana porque, por exemplo, eu faço parte de uma associação brasileira de mulheres processualistas, que se chama ABEP, Associação Brasileira Elas no Processo. Então, tem mulheres de todo canto do Brasil que são estudiosas do processo, seja processo civil, processo penal, processo do trabalho. São mulheres professoras, juristas, advogadas, defensoras públicas, promotoras, juízas, uma variedade do caminho jurídico que se une, né, para construir artigos científicos, livros, participação em eventos com maior participação feminina. A gente tem buscado muito essa paridade nos eventos e a gente tem conseguido um espaço maravilhoso através dessa associação que tem crescido assim de forma exponencial. Então, nós temos apenas 2 anos de nascimento e nós temos mais de 255 mulheres associadas de todos os lugares do Brasil. Então, esse é um projeto de vida também que eu tenho abraçado com muito carinho, com muito amor, porque eu acho que nós precisamos ter essa sororidade verdadeira, né? Com uma outra mulher, segurar na mão e dizer, vamos lá, que nós temos muito o que fazer ainda por esse país, por esse mundo. Massa. Muito bom. E seu caminho dentro do digital? Como é que é? Que é o que eu entendo um pouquinho mais ali. Então, vamos falar um pouquinho desse projeto meu sobre os cursos voltados para processo civil, né? O Código de Processo Civil, ele foi totalmente modificado, porque muitas normas foram transformadas. Então, nós tínhamos um código em 1973, em 2015 veio um novo código. E, como estudiosa do processo civil, né, abracei esse código de 2015 e estudei profundamente e fui, acredito que uma das primeiras professoras aqui em Sergipe a lecionar o novo código ainda quando ele não estava em vigência. Ele estava num período ainda de transição para estar em vigência. Então, eu acabei, em 2016, lançando um projeto que é um curso chamado Curso Aprendendo o Processo Civil, né, com a professora Americana Jaim, um curso que eu abri as portas tanto para a advocacia, para a defensor, para as questões, para os profissionais da área jurídica, para os estudantes e os concurseiros. Então, um curso que tem uma carga horária diferenciada, equivale como se fosse até uma pós, mas uma pós exclusivamente, né, de processo civil. E aí, nessa questão da pandemia, que nós ficamos muito no online, né? Sim. E muitos requerimentos. Professor, a gente quer uma aula para quem está no Rio de Janeiro, para quem está em Salvador. E aí, eu mudei um pouco o meu projeto e agora estou transformando o curso Aprendendo o Processo Civil num curso digital. Um curso que eu possa levar o conhecimento não só para Sergipe, mas para o Brasil. Exato. E eu entendi, porque quando você falou assim, quero um curso para o Rio de Janeiro, mas tudo é a mesma coisa, não muda o estado. Não, porque as normas são as normas aplicáveis no Brasil inteiro, né? Entendi. Só foi uma movimentação para atingir o Brasil todo, né? Isso. E aí você cria conteúdo na internet para atrair esses novos alunos?
Então, na minha página, né, no meu perfil do Instagram, eu trabalho muito com dicas de processo civil, Sim. com questões de concurso público, publicações de novas leis que impactam no processo civil. E aí a gente está repaginando, né? Daqui a alguns dias a gente vai repaginar nosso Instagram para focar nessa plataforma digital que vai ser lançado aí o curso de processo civil. E você também tem YouTube? Tenho, mas o YouTube ainda vou trabalhar mais um pouquinho. Ah, entendi. Porque é muita coisa. É muita coisa, muita coisa. Muita coisa para entregar. Por mais que a gente goste de ensinar, goste de ajudar, só de se preocupar com o YouTube, com o Instagram, depois com a faculdade. E a gente tem que dar o retorno também para os alunos, né? Não é só lançar. Sim. A gente precisa dar o feedback, a gente precisa entender se a comunicação está chegando até eles. Exato. Então, a gente não pode simplesmente jogar um produto no mercado e não dar um retorno, buscar saber o que está acontecendo ali, se está sendo viável, se está sendo útil, né, para a vida. Porque uma das coisas que eu trabalho da docência, Vitor, é a missão de transferir esse conhecimento. Então, essa missão precisa ser alcançada. A gente não pode pensar num curso apenas para obter lucros. Sim. A gente tem que pensar no curso que transforme vidas. E esse é o meu objetivo, fazer com que aquela pessoa que está ouvindo a minha aula utilize o conhecimento para o que ele quer de objetivo para a vida. Seja no âmbito profissional, seja para alcançar uma vaga no concurso público, mas a missão, acima de tudo, é transferir esse conhecimento. É isso que eu quero. Bom, com essa, a gente finaliza. Eu gostei do papo, achei bem interessante. Me esclareceu algumas dúvidas que eu tinha sobre processo civil. Aí já vou lhe convidando, quer não entrar no direito? Não quer não entrar no direito? Bora! Aí você vai ser meu aluno de processo civil. E aí, como é essa parte do direito que você falou? Em que sentido? Pra gente entrar nesse assunto do direito, você apenas atua na parte de advocacia? Então, eu sou advogada, né? Eu sou conselheira federal da UAB. Sim. Como eu falei, sou docente, também professora. Sim. E na minha área jurídica é produzindo conteúdos de artigos científicos, livro, palestra, né, cursos. Então, o direito está em mim de várias formas. Na advocacia, na docência, em palestra, em livro, em artigos científicos, em pesquisa no doutorado, porque eu também sou doutoranda. Estou concluindo o doutorado esse ano, se Deus quiser, em processo civil. Entendi. E meu doutorado é na UFBA, na Universidade Federal da Bahia. Sim. E é um projeto, se Deus quiser, que eu quero concluir. Já estava na minha pauta, consegui passar na seleção e agora é concluir esse doutorado, entregando a tese para que, enfim, eu consiga me tornar doutora em Direito. Bom, agora você vai poder chamar o advogado de doutor. Entendi. Antes de finalizar, tem mais alguma coisa que você queria pontuar? Não, eu acho que são tantas várias coisas que eu tenho para falar aqui que a gente passaria. Pode ficar, se quiser trazer algum assunto que você acha interessante. Não, então eu acho que muitos jovens, né, 16, 17 anos, eu tenho muitos alunos de 18 anos, de 19 anos aí. Muitos alunos. Então, eu tenho turmas que alcançam 4º, 5º, 6º período e os alunos estão lá entre 20, 18, 19, 20, 21 anos, né? Sim. Um ou outro você vai pegar de 24, 25, 30, 40, né? Sim. Mas a grande maioria são alunos nessa faixa etária. E a primeira coisa que eu faço é, vocês estão aqui por quê? É um sonho? Foi o pai e a mãe que nortearam vocês, Sim. né? O pai e a mãe que nortearam vocês no caminho do direito. E eu sempre levo a eles a fazer essa reflexão, né? O que eles querem efetivamente para a vida deles. E se realmente é isso que eles querem, que eles abracem com muito carinho, com muito foco, né? Acho que foco é a palavra que tem que todo dia estar na nossa mente, tem que estar Sim. todo dia no nosso coração. É muito Sim. fácil a gente perder nosso foco. Né? É muito fácil. Então, sempre eu converso muito. É o direito que você quer para a sua vida? Então, siga. Ah, mas eu quero direito, eu não quero ser advogado. Eu quero fazer direito porque eu quero conhecer as leis.
é um caminho. Uhum. De repente, no meio da faculdade, você já começa a visualizar outras coisas. Então, assim, eu acho que se todo mundo pudesse fazer direito, né? Acho que seria bem legal. Eu já tive alunos médicos fazendo direito, dentistas, jornalistas, engenheiros, oftalmologista. Nossa, uma gama de profissionais que já têm uma vida profissional estabelecida, isso, mas que tem a curiosidade de conhecer as leis, de como aplicar as leis, de como aquelas leis podem interferir na vida profissional deles, por exemplo. Uhum. Então, eu acho que é um caminho que todo mundo poderia tentar traçar. Podia até ter no ensino básico, né? É isso que eu ia comentar com você. Alguma coisa assim, alguma coisa isso. Que te dê um suporte de você entender sei lá, pelo menos um direito do consumidor. Um direito assim. Do consumidor, as principais garantias constitucionais de igualdade, né? Eu acho que é importante também. Os direitos sociais poderiam ser trazidos para o ensino médio para que as pessoas começassem a despertar. Isso aqui é interessante. Sim. Né? Então, eu acho que o caminho do direito é um caminho muito belo, muito, muito útil e muito transformador também. Eu acho que as pessoas têm muito o que aprender. Agora, precisa ler muito. Né? A pessoa tem que ter esse gosto pela leitura. Né? Claro, tem disciplinas que você vai gostar mais, outras não. Mas você vai ter que gostar de ler. Sim. Né? Até porque as leis estão sempre em mudança, né? Mudando, e você precisa também se atualizar. Sim. Esse é o que faz a diferencial também do profissional, né? A atualização. Esse lance de ter em colégios também, se tivesse, eu não estaria fazendo pergunta leiga para você. Não, mas já com a base, ia trazer coisas mais pontuais. Mas, realmente, acho que tanto a parte do direito básico, até para a economia básica também, né? O que a gente se perde por conta de não saber usar um cartão de crédito, ou então não saber os direitos que ela tem como pessoa, né? Isso atrasa a vida da pessoa em inúmeras formas. E aí, quando chega na vida adulta, já enxerga o advogado como uma coisa chata, né? Uma coisa distante. Tipo, vou lá, eu não advogado. Porque quem não entende, acho que enxerga muito assim. Né? Tem medo de ir para uma audiência, por exemplo, de ficar na frente de um juiz ou de uma juíza. Sim. Né? Mas essa frieza que as pessoas criaram do Poder Judiciário, ela precisa ser retirada, né? Sim. A gente tem que entender que o Poder Judiciário está ali para justamente tentar resolver aquele conflito da melhor forma, da forma mais justa, da forma mais adequada. E imagine se a gente tivesse uma educação que já falasse de direito das crianças, Sim. direito dos idosos, direito das mulheres, né? Eu acho que isso iria já começar a transformar aquele estudante do nível médio para qualquer profissão que ele for escolher, ele já tem uma base mínima que fosse de direitos fundamentais. Que a minha esposa, ela sempre fala, não, esse é direito seu. Só que às vezes eu fico até incomodado, de certa forma, de saber que algo é direito meu, sabe? Não sei se eu estou conseguindo explicar. Por exemplo, a gente pede alguma coisa no restaurante e vem errado. Aí eu digo, não, beleza. Deixa pra lá. Aí minha esposa fala, não, você pede um negócio, isso é direito seu. Eu falei, não, que besteira. Só que, tipo, você isso fica com medo de incomodar alguém porque um direito seu foi violado. Exato. E quando eu acho que eu vou exigir um direito meu, eu acho que eu tô, de uma forma, sendo soberbo. Não sei, a minha cabeça funciona assim. Não sei se funciona de mais alguém, se já viu algum exemplo desse. Mas eu me sinto tipo, não, isso é meu direito. Como se eu estivesse impondo alguma coisa, entendeu? Mas Vitor, tudo é a forma de falar. É verdade. Tudo é a forma de falar. Às vezes, quando você for fazer uma reclamação de um direito seu que foi violado, a depender da forma que você fale, essa pessoa vai ver que errou e vai evitar novos erros e novas violações. Então, a gente não pode realmente ficar calado. A gente tem que mostrar onde é que foi o erro, né? Onde foi a violação daquele direito. Mas tudo é a forma que a gente fala.
E aí, quando a gente vai para um caminho da agressividade, um caminho da imposição, aí o conflito começa a tomar um tamanho que não era para ter tomado. Um direcionamento. Um direcionamento e acaba caindo no Poder Judiciário, quando outras coisas poderiam ser resolvidas. Então, só para a gente começar a concluir, quando eu comecei a estagiar, só para você ter ideia, quando eu comecei a estagiar no curso de Direito, né, eu tinha muita sede de aprender. Então, eu ia atrás de estágios gratuitos. Não, eu quero aprender. E aí eu comecei a estagiar, na época se chamava Juizados de Pequenas Causas. Hoje, a gente conhece por Juizados Especiais, que é uma área, né, do Poder Judiciário para conflitos menos complexos, conflitos que tenham valores pequenos, de até 40 salários mínimos. E na minha época, que eu estagiava, eu ficava no balcão para receber as pessoas que tinham alguma, né, reclamação. E eu me lembro de 2 reclamações que me chamaram a atenção. Uma foi de um rapaz para reclamar da rede do vizinho. Da rede de balançar? Da rede de balançar. Tá, beleza. Era um apartamento e a rede do vizinho fazia aquele nheco-nheco e ele se incomodava com aquele barulho da rede. E ele não tinha nem dialogado com o vizinho para dizer, vamos tentar colocar aqui um óleozinho para poder melhorar? Não, ele foi direto lá no juizado para fazer a queixa e abrir um processo para tentar resolver isso. Né? O Poder Judiciário não pode dizer, epa, aqui não. Ele tem que receber essa queixa, ele tem que abrir o processo, porque é obrigado a ser feito isso. Mas se tivesse uma comunicação prévia, talvez aquilo ali não chegasse. Né? E um outro que eu lembro foi em virtude de a compra de uma Havaiana. O cara comprou uma Havaiana e não pagou a quem vendeu. Acho que era um amigo. Um amigo, tá. E aí fui lá, abri uma queixa nos Juizados Especiais, na época Pequenas Causas, para reclamar o valor das Havaianas. Então, é nisso que a gente começa a chamar a atenção lá para trás da nossa conversa, da tentativa de um diálogo, de uma conversa prévia, para ver se esses conflitos a gente consegue resolver sem precisar acionar a máquina do Poder Judiciário. Porque isso acaba atrasando outras coisas que são mais importantes, a gente não pode nem colocar assim, importância de um conflito para o outro. Pode ser que aquela rede realmente esteja tirando o seu sono. Sim. Você comece, mas que a gente possa administrar esses conflitos que a gente vê que dá para conseguir através de um diálogo. Sim. Entende? Então, assim, são várias nuances, né, de conflitos que a gente poderia ter uma outra visão. Então, como eu sou advogada, que eu prezo muito por esse diálogo, essa tentativa de conciliação, né, ou de mediação, eu sempre, quando eu sou procurada, por exemplo, por um réu que está no processo, eu já vou procurar a parte autora para tentar dialogar. E se eu não conseguir, quando marca a audiência, eu já vou, chego um pouquinho mais cedo para tentar dialogar, vamos tentar ver se a gente consegue chegar num denominador comum. Sim. Tá? Conflitos sempre vão existir, Vitor. Sempre. Sim. Porque eu posso pensar diferente de você, ter um interesse conflitante com o seu, mas isso não impede que a gente vá para um caminho, uma via que os dois possam caminhar juntos, Sim. entende? Então, isso que é belo do direito. Isso que é belo quem trabalha com o processo civil. Esses 2 casos foram os mais bizarrinhos que você achou? Que eu lembro, assim, eu já tive vários casos. Eu fui coordenadora do Núcleo de Prática Jurídica da Estácio, há alguns anos atrás. E o núcleo, à época, ficava no bairro Santa Maria. Então, a gente tinha muitas demandas lá de família, de alimentos, de violência doméstica e vários outros casos diferentes, né? Bem, assim, que eu nunca tinha visto na minha vida. Nem que poderia imaginar acontecer. Que aconteceu lá. Mas, assim, são várias histórias para que, assim, muita coisa diferente. A gente precisaria de uma tarde para trazer casos. Mas eu trouxe esses 2 casos, assim, porque parecem casos pequenos, né? Mas a dor do outro, poxa, eu vendi a sandália e o cara não me pagou. Ele se sentiu violado. Sim. É uma violação que, aos nossos olhos, parece que é pequeno, né? Quando eu cheguei lá, fiz, nossa, o cara tá vindo procurar por causa de uma... De R$14. De R$14, digamos assim.
Mas aqueles R$14 foi a sensação de, assim, o dever não foi cumprido. Sim. Né? Uma amiga minha tá querendo processar o vizinho porque tem um galo que acorda ela. Quer processar o galo, basicamente. Mas é o direito dela, o direito né? dela. O direito dela. Então, o que a gente poderia? Vamos tentar conversar? Vamos fazer dialogar. uma galinhada, sei lá. Eu acho que o conflito vai ser piorar, Vitor. Vai que o galo é o galo de estimação dele, né? E aí ele vai dizer, nossa, você quer assassinar o meu galo? Não vai dar. Então, América, obrigado por ter vindo. De nada. Foi um papo interessante, eu gostei mesmo. E se quiser deixar suas redes sociais aqui para o pessoal te seguir. Então, eu trabalho muito com Instagram. Meu Instagram é Profa América Nejaim, com M no final. Né? Se colocarem lá já Profa América, já vai aparecer, porque América já é um nome diferente, né? Nejaim, mais ainda. Então, eu trabalho muito com o Instagram. Tenho também o Telegram, que é Profa América Nejaim. O YouTube, Profa América Nejaim. E quem quiser, né, me seguir, quem quiser conversar comigo, estarei às ordens para conversar com vocês, tirar alguma dúvida, né, do que seja direito, o caminho jurídico da profissão da advocacia, da docência e assim por diante. Perfeito, perfeito. Então, com essa a gente fica por aqui. Se inscreva no canal, curta, comente e se inscreva. Até o próximo episódio. Se Deus quiser.